se o eleitor estiver com febre no dia da votação, como comprovar na hora de justificar? É o meu caso. Eleitor, final de telefone 3896. O João Barbosa tem mais informações com relação ao e-título, a justificativa, a sintomas de Covid. Fala, João. Oi, Coutinho, boa tarde. Tá ligado? Sim, tá aqui. Tá no ar. Tá no ar. Boa tarde, tudo bem? Bom, no caso desse ouvinte em específico, ou qualquer outra pessoa que esteja com sintoma de Covid, não precisa buscar um médico hoje, não precisa ir correr atrás de um atestado. Isso pode ser feito quando essa pessoa estiver se sentindo melhor. E aí precisa explicar para o médico, olha, eu não estava me sentindo bem no dia da votação e eu preciso justificar a minha ausência. Então o médico ali vai dar um laudo e esse laudo você vai encaminhar ali pelo e-título, ou pelo site do TRE ou presencialmente em um cartório, para que a ausência seja comprovada que você realmente estava com algum sintoma de Covid, e aí a recomendação é justamente não ir votar. E tem uma outra questão de pessoas, como é o caso da Thaís, que estão fora do domicílio eleitoral e aí precisam justificar. Hoje tem a opção de justificar por aquele georreferenciamento que você coloca que você está fora ali do seu domicílio eleitoral. Só que aí, por exemplo, eu voto no Rio de Janeiro e eu tô aqui em São Paulo. E amanhã eu volto pro Rio de Janeiro, por exemplo. Se eu for justificar, vai aparecer que eu tô lá no Rio. Então, como que eu vou fazer essa justificativa? Aí a questão é que você precisa comprovar que você esteve fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação. Isso pode ser feito com uma passagem, com a compra de algum bilhete lá, mostrando o endereço de onde você estava, também tudo pelo e-título. Você não precisa ir no cartório para justificar, você pode fazer tudo de maneira online. Tem um monte de dúvida, vou aproveitar que tire as suas dúvidas com o João Barbosa no nosso jornal, porque tem participação aqui de ouvinte falando, olha, eu não tenho esse comprovante, fui no médico, ele falou, olha, não vou te dar nenhum atestado agora, porque ainda são sintomas preliminares. Eu preciso voltar lá, de alguma forma, e no caso de estar fora do domicílio eleitoral, um requerimento, por exemplo, do contratante, né, de uma pessoa que está trabalhando fora do seu domicílio, resolveria ou só uma passagem? São algumas das dúvidas que estão surgindo por aqui, João. Então, na primeira dúvida do ouvinte, é sempre bom você comprovar que você não está passando bem. Então, seria melhor ele ir até o médico novamente e explicar que, para justificar a ausência, ele precisa de um comprovante. Só a fala ali, eu não estava bem, pode ser que um juiz eleitoral que vá analisar caso a caso, pode ser que ele indefira o caso, mas pode ser que ele também acredite que isso não é suficiente. Então, para não haver dúvidas, é necessário você ter um comprovante. E aí, no caso do segundo ouvinte, se ali naquele contrato estiver aparecendo o endereço, que ele foi prestar um serviço fora do domicílio eleitoral dele, e ali tiver a data e horário também, pode ser, e também o TSE vai aceitar, o TRE também vai aceitar essa justificativa. Vou falar algo de feeling, tá? Se você não estiver dando o famoso miguezão, o juiz vai aceitar, de uma maneira ou de outra, né? O problema é o cara que vai querer dar um migué, né? Exatamente, só escrever não vou lá... votar, então vou lá... Aí esse corre o risco de ter problema, né? Exato. Então é basicamente isso. Pergunta de $1 milhão aqui do nosso ouvinte José, para você, João. O e-título vai funcionar? Então, né? Tá essa dúvida, o ministro... Que nem o Barroso sabe. O ministro Barroso falou que esse problema no e-título foi porque muitas pessoas começaram a baixar o aplicativo de forma muito seguida e aí trava, né? Mas a tendência é que, conforme o tempo passa, e não hoje, né? Porque hoje tá nessa loucura, acho que no fim do dia as pessoas já vão poder acessar o e-título de uma maneira mais eficaz, digamos assim. Pergunta sobre multas aqui, final de telefone 6420. Se eu justificar amanhã, eu pago multa? Isso eu vou... o Sandro Badaró ali tá falando que não. 60 dias, né? 60 dias. 60 Exato. dias para que você possa justificar. Só vai ter o transtorno, né? Vai ser um Exato. pouco mais trabalhoso do que essa georreferência. São até 60 dias. Deixa eu só registrar um elogio, porque a gente fica falando, às vezes fica ranzinza, né? Porque é natural a gente pegar os problemas, óbvio. Sim, sim. Mas o Luciano Felipe disse, acabei de votar na capital, bairro da Vila Guilherme, zona norte de São Paulo... sem aglomerações, sem santinhos no chão, álcool gel disponível em todos os locais do prédio, muito bem organizado. Ele votou no Colégio Afrânio
Peixoto. Então tem Olha. elogio também. Ó, a participação aqui, adorei, da nossa ouvinte, a Camila. Ela fala assim: também estou me sentindo top demais, Thaís. Justifiquei minha ausência cedinho, logo às 7 horas, não demorei nem um minuto. Voto em São Paulo, mas moro em Jundiaí por causa do meu pai de 80 anos, por conta da pandemia. Estamos por aqui, tá acompanhando o nosso trabalho. Vamos que vamos. Seguindo, tirando dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre a justificativa do seu voto. Tem gente perguntando, olha, mas eu não quero votar. Posso não querer votar? E aí só simplesmente justificar? De alguma maneira serei penalizado? Bom, o voto é obrigatório, né? Então tem que votar. tem Ou que justificar com uma razão Exato, para você não ter ido às exato, urnas, né? exato. Exatamente. O ouvinte mandou aqui, cadê a democracia? Como assim tem de votar? Se a gente for entrar nessa discussão, a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Não é uma discussão pra gente ter no dia das eleições, muito embora eu tenda a concordar com o nosso querido ouvinte, mas a lei brasileira, você é obrigado a votar, a não ser você seja idoso, né, etc e tal. Diga lá, João. Só mais uma questão sobre o e-título. Todos os aplicativos que demandam muito, quando as pessoas começam a acessar simultaneamente, ele trava. Não é algo específico do e-título, do TSE. Qualquer aplicativo, quando muitas pessoas começam a usar, trava. Tanto é que a Thaís, quando utilizou mais cedo, conseguiu usar sem problemas, porque era um horário que as pessoas ainda estavam acordando, não tinha muita gente usando, então não tinha problema. Agora, se a pessoa quiser usar, ela vai achar problemas justamente porque tem muitas pessoas acessando. São quase 13 milhões de pessoas que baixaram aí nos seus celulares esse aplicativo. Ou seja, a demanda é muito Exato. grande, né? E naqueles momentos finais a situação fica ainda mais grave, porque aí o pessoal vai querer correr pro último minuto. Sim. Vai dar aquela insistida, vai. Se você tiver algum problema, manda aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, pras redes sociais da Band News FM.